Boa tarde, começa aqui mais um programa A Hora da Verdade. Hoje, aqui ao meu lado, meu querido e estimado Carlos Hermes. E ali, no final da mesa da bancada, o nosso querido Aurélio. Ambos políticos, ambos ligados à chamada esquerda, né? E eu digo isso porque a gente vive esse momento no Brasil, né? Que termina sendo um momento novo, né? Da gente ter essa polarização tão acentuada, né? Mas não é sobre isso nesse instante que eu quero falar. Primeiro, boa tarde, Aurélio, boa tarde, Carlos Hermes. Sejam bem-vindos. Boa tarde, João, boa tarde, Imperatriz, boa tarde, meu companheiro Aurélio. É um prazer sempre, né, estar aqui com você para falar de Imperatriz e dos mais diversos temas que forem suscitados aqui por você como entrevistador. Muito bem, Aurélio. Também está animado? Animado, agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, né? Esse programa que vem crescendo. Dá um alô aí para a nossa cidade de Imperatriz, essa cidade amada que eu tanto amo. Capilé que está aqui também acompanhando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aurélio, se você me permitir, Carlos Hermes, eu queria falar com o Aurélio sobre algo que a cidade, como dizer, acompanhou de perto, né? O Aurélio fez uma pré-campanha para prefeito de Imperatriz, colocou autódromo pela rua. Já havia um consenso na chamada esquerda imperatrizense de que Aurélio seria o candidato. E lá pelas últimas horas do processo de pré-campanha, o marco surge, né? E num acordo feito em Brasília, que eu desconfio, aí eu vou falar por mim. Se você quiser confirmar ou não, é contigo. Vou falar por mim. Num acordo feito em Brasília, onde eu acho que fizeram a seguinte previsão. Rapaz, o cara é da esquerda, vai polarizar. Então, Marcão, tu pode até ganhar essa eleição se polarizar a Imperatriz. Aí, se tu ganhar, tu dá aqui uma votação boa pro Gerry, que está aqui do meu lado e tal. E nós vamos tocando essa conversa para o futuro. Isso eu estou colocando aqui a partir do que penso, né? Mas, moral da história. Marco veio como candidato. E você já com a pré-campanha toda pronta, teve que recuar, terminou perdendo a eleição muito em função disso. Eu acredito nisso. E essa é a leitura que faço. Qual é que você faz? Você sabe mais do que eu. Eu estou aqui criando situações. João, na realidade, quem coloca o nome para prefeito e recua, ou que o nome é retirado, na realidade o nosso nome foi retirado, né? Eu sei. Porque a gente se esforçou muito, Imperatriz, né? A gente aprovamos o nome, ficamos unidos aqui, fomos para São Luís, né? Dentro do PT, que eu digo, do meu partido, foi aprovado lá por unanimidade também. E aí quando foi para Brasília, né, teve uma outra articulação do Marco Aurélio e ele conseguiu sair vitorioso. Então a campanha que já tinha um ano, já a gente fazendo campanha, outdoor na cidade, né, fizemos até o pré-lançamento da campanha. Sim, eu sei. Né, que foi muito importante. E aí, para nossa surpresa, né, o PT optou pela candidatura do Marco Aurélio e a gente teve que sair, né, como vereador, até mesmo também para apoiar a candidatura do Marco Aurélio, porque naquele momento ali já não tinha mais o que fazer, o nome foi retirado, né, até o momento ali Imperatriz, a nossa militância, a militância de São Luís, né, acreditava, né, na minha candidatura, uma candidatura que era do PT, né, o Lula era candidato, então a gente achava, né, que ia ser uma dobradinha importante, né, para o nosso partido e para a Imperatriz, mas infelizmente aconteceu. Mas tu não está dizendo como aconteceu, né? Que é o que eu queria ouvir de ti. Na realidade, João, quando a gente perde a eleição, a gente termina achando muito culpado. Né? Várias pessoas, a gente quer botar a culpa em alguém. Foi uma série de erros, né? A candidatura ganha quem erra menos. Eu errei. Tentei acertar com a candidatura de prefeito, que eu fui 2 vezes candidato a deputado estadual, então eu sempre disse para a Imperatriz, né, que eu quero somar com essa cidade, eu quero ajudar a cidade, né, através do mandato de vereador, ou mandato de deputado estadual, ou mesmo prefeito, que era na época o nosso pensamento, mas a conjuntura não deu. Eu não sei se você errou, eu acho que você foi levado ao erro, eu vou colocar assim, não sei se esses erros aí foram realmente só seus. Eu acho que você foi levado ao erro, porque quando você se coloca como candidato a prefeito, trabalha nessa direção, gasta energia, gasta recursos, e diz para a base, sou eu, cara, eu com você.
E nos últimos momentos acontece o que ocorreu, né? Do Barquinho até Brasília. Em Brasília eu imagino como aconteceu, eu já até fiz aqui um preâmbulo do que eu imagino que tenha acontecido lá. E você foi retirado do processo para voltar a ser candidato a vereador, quando você já tinha dito para os candidatos que não seria, né? Isso. Então eu acho que você foi levado ao erro e talvez isso tenha custado a sua eleição. Esse é o meu ponto de vista. Carlos, te colocar dentro da conversa, né? Você teve que semana passada com o Joel, aí começaram a se exaltar, disse, olha, esse espaço aqui é um espaço democrático, de união, né? De confluência de ideias, na verdade. Mesmo que a gente faça debate, mas eu sempre desejo e quero que seja um debate sem muitas, né? Celeumas que leve ao teto, né? Claro, claro. Mas eu quero colocar contigo o mesmo assunto, eu acho importante. Por quê? Porque você é um cara inteligente, você é um político experimentado, Aurélio também, e ambos da chamada esquerda, né? Tivemos recentemente no Brasil essas manifestações em Brasília, onde os resultados continuam a aparecer. Pessoas que são condenadas, pessoas agora que têm mandado de prisão decretado, ao que parece, isso não terminou ainda. Outras pessoas serão acolhidas e recolhidas, colocando aqui a grosso modo, dentro desse processo daquilo que se estabeleceu como tentativa de golpe no Brasil, daquilo que se estabeleceu como atos depredatórios dos ministérios e tal. Aí eu queria pontuar com vocês aqui para poder colocar essa discussão no nível em que você não aponte apenas um lado, mas os dois lados. Em 2016, a Dilma Rousseff foi afastada 3 meses provisoriamente, acusada de pedaladas fiscais. O Temer assumiu 3 meses provisoriamente. Esta discussão e este processo foi levado ao Congresso Nacional. Lá os deputados votaram pelo prosseguimento da cassação da Dilma. 367 deputados na época votaram favoráveis, 137 disseram não segue, 7 se abstiveram e 2 não votaram, não estavam lá, se ausentaram. E isto foi para o Senado Federal. No Senado, o placar, 60 senadores entenderam que ela estava errada, votaram pela cassação. E 21 senadores disseram não, ela não fez isso não e tal. E isto foi levado ao STF, Supremo Tribunal Federal. Na época, o presidente era o Ricardo Lewandowski, que referendou não de fato. Os trâmites foram esses, ela realmente errou, ela tem que ser cassada, foi afastada, Temer assumiu, em 2016. Quando foi em maio de 2017, a CUT, PCdoB, PT, organizações chamadas desse campo ideológico da esquerda foram até Brasília e lá depredaram. Lá incendiaram ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério da Cultura, acho que da Fazenda, me parece, foram depredados. Atos violentos. E eu quero colocar para ti, são 2 situações, esse que acontece agora e esse que aconteceu no passado, em 2017. Como é que tu analisa isso? Tentei contextualizar para você ficar à vontade. Entendi. Qualquer ato de depredar patrimônio público, eu me manifesto contrário porque é contrário à lei. A manifestação pública, a reunião pública, isso é amparado pela Constituição Federal. O artigo 5º ampara claramente toda a movimentação da sociedade civil, enfim, para se manifestar. Eu compreendo que nós temos situações diferentes. Veja bem, esse que você cita, que eu acho que esse é o diferencial. Sim, tá? Eu quero te ouvir. O fato de exagerar e quebrar patrimônio, eu sou contra. Mas esses movimentos, eles foram, e eu também não tenho essa leitura que você fez. Eu acho que fez ali uma manifestação, pode ter tido ali... O objetivo da manifestação eu posso falar. Se tiver tido algum tipo de exaltação, claramente precisa ser. Tem umas fotos que eu te mandei, Anderson. Coloca essas fotos para mim e vai colocando enquanto conversa. Precisa ser contida e o poder. Essas fotos que eu te mandei, estão aí. O poder do Estado está para isso. Mas mesmo assim, aquelas pessoas elas queriam democracia. Tá justo quebrar? Não. Tá errado e o Estado precisa fazer cumprir a lei e punir quem fizer isso. Agora veja, nós estamos falando de um movimento que buscava a democracia e combatia a retirada do poder de uma presidente eleita legitimamente pela maioria. É diferente. O que nós tivemos agora no Brasil foi uma situação no dia 8 de janeiro de uma manifestação que, se tivesse ido para a rua, ido para a praça, para a frente do Congresso e fizesse pacificamente, estaria correto. Agora, o ato de entrar no STF e destruir fisicamente o STF, na perspectiva de destruir simbólica e institucionalmente também,
e fazer a mesma coisa com o Congresso, essa depredação e o atentado contra o Estado Democrático de Direito, aí são coisas diferentes. Ou seja, os dois tiveram a ação exagerada, eu nem comparo, eu acho que realmente 8 de janeiro não tem parâmetro na história do Brasil, não tem parâmetro. Mas são momentos diferentes. Veja que um estava contestando uma ação do parlamento que quebrava a legitimidade do voto de uma presidenta eleita, porque pedalada fiscal depois ela foi até, inclusive, inocentada daquilo, foi uma decisão política de tirá-la do poder do parlamento. Mas o Supremo Tribunal Federal referendou. Referendou, assim como você citou bem, o presidente do STF na época... Era o Ricardo. Que agora é ministro da Lula, Justiça do Lula. Do governo Lula. Você vê. Ou seja, ele cumpriu o papel constitucional, porque é a Constituição que estabelece isso, esse papel do STF. Mas, assim, o voto é do parlamento. Então, foram os parlamentares que tiraram. Mas o ponto colocado Entendeu? aqui, Então, a diferença se você coloca que os dois depredaram... É um ponto. É um ponto, estão errados quem exagerou, quem depredou patrimônio público, a lei não autoriza. Ok. Agora nós temos um defendendo a democracia e temos um outro defendendo a manutenção de um presidente que não teve a maioria dos votos. Portanto, não há democracia no quem teve menos votos se manter no poder. Aurélio, quer pontuar? Eu quero. Fique à vontade. Sim, eu estava aqui coçando a língua aqui. Né? Política é bom, é o que a gente gosta de fazer. Assim, naquela época o PT, quando foi caçado a Dilma, inclusive quem foi o presidente do Congresso, né, foi Eduardo Cunha. Não, o ministro do Congresso que conduziu ali o impeachment da Dilma foi o Ricardo Lewandowski, né? Ele então, referendou, na verdade. Foi ele que estava lá, ele que foi o presidente. Ele está na Constituição. E assim, naquele momento, o PT não soltou uma nota contra. Não tem nota do PT, não tem ninguém da direção do PT, né, lá no Congresso, igual as imagens que foi mostrada aqui. Então, o PT acatou o resultado. Lutamos até sair o resultado. Saiu o resultado... O PT não fez mais luta. Né? Não, tal que a Dilma se retirou do poder, nós não fizemos nem ação militar, não teve essas... Mas esse movimento que nós mostramos, Ricardo, se eu te cortar, claro, você vai falar à vontade com o Carlos também. Mas esse movimento que você vê, não é que tenha sido algo feito às escuras, não. A CUT, o PT, o PCdoB... Não tinha nenhum deputado do PT. Mas eles assumiram a organização. Eles assumiram, inclusive a CUT chegou a dizer que tinham 200 mil pessoas participando, a CUT é enquanto uma a polícia... A CUT é uma coisa, o PT é outra. Enquanto a polícia tem 15 mil, 20 mil. A Dilma, quando foi retirada do poder, o PT não resistiu. O Lula, quando foi preso, não resistiu. Porque a gente, né, defende a democracia e acata as decisões. Então, Lula poderia muito bem ter resistido à prisão, não resistiu, que foi ao contrário do que aconteceu agora. Bolsonaro perdeu a eleição, não reconheceu que perdeu, não passou a faixa, saiu do país, foi o mentor para organizar a questão do golpe, está comprovado aí, está investigando. Diferente, o PT não vai se manifestar, vai deixar acontecer, a investigação já aconteceu, agora vai o devido processo legal. O PT já disse que não vai se meter, que vai ter que, a própria justiça vai ter que julgar e que julgue. Nós não vamos se meter nessa situação. Então, o que acontece é totalmente diferente. Nós temos um governo que saiu, que perdeu a eleição e que não reconhece o resultado até hoje da eleição, que a urna é fraudada, que fizeram os movimentos nos quartéis, né, orientar essa galera para dar um prejuízo, né, na imagem do presidente Lula e assim facilitar o golpe de Estado. Seria o quarto golpe de Estado. Então essa galera está acostumada a dar golpe. Infelizmente não aconteceu. Felizmente não aconteceu. Por quê? Porque as nossas instituições brasileiras, graças a Deus, é o nosso povo, né? São organizações, a nossa Constituição Federal está bem arquitetada e bem séria, né? Com homens sérios. Aurélio Carlos, a razão pela qual eu escolhi essas fotos e escolhi pontuar esse recorte histórico do país, que é recente, mas muita gente nem lembrava mais disso, de que isso aconteceu, é de que essas manifestações mais exaltadas e que levam prejuízos à coletividade, elas não são exclusividade da chamada direita, porque essa manifestação da esquerda fez isso.
São 2 pontos que eu estou colocando aqui. Um diferencial. O que eles fizeram agora, no dia 8, é algo que não pode ser aceito em nenhuma democracia, em nenhuma democracia do mundo. Pode ser aceito o que eles fizeram. Certo. Nenhuma democracia do mundo. Mas é preciso que as pessoas vejam, como muita gente vê, e é preciso a gente colocar aqui nesse programa, o seguinte: tem a Dona Maria, o seu Pedro, o seu José, o seu Manuel, que são pessoas que não têm noção nenhuma do que é golpe de Estado. Eles vão para aquela manifestação, eles fazem aquilo, porque na cabeça deles, na razão deles, você entende o que eu estou dizendo? Eles estão prestando um serviço ao país, porque eles querem um país melhor, eles acreditam nisso, e isso os leva até lá. Como esses aqui da esquerda também. Quando vão lá, estão dizendo: olha, vocês erraram, vocês caçaram um presidente que não podia ser caçado, a gente quer eleições livres, a gente quer uma nova eleição, porque a gente quer o melhor do país. O que eu estou dizendo? Que essas pessoas comuns, que não são os cabeças, quando elas partem para esse tipo de movimento, que elas fazem isso, elas fazem acreditando que estão fazendo um papel para melhorar o país. Tu entende o que eu estou dizendo? Entendo. Assim como eu entendo também que está na conta dos líderes aquele homem-bomba. A vida daquele homem está na conta daqueles que venderam a ideia de ódio às instituições democráticas, venderam a ideia de que ministro do Supremo tem que ser assassinado, que deputado tem que ser assassinado, que partido A, que a cultura do ódio que está se instalando. Essa cultura do ódio. Mais forte. Exato. Eu assim, João, eu te digo assim, eu sou professor de história. Essa é a minha formação. Não há na história do Brasil nenhuma situação em que tenha havido uma ruptura de um regime democrático com a violência com que foi tentado agora. Se você pensar, por exemplo, a República do Brasil, ela foi implantada numa perspectiva militar. Marechal Deodoro da Fonseca... Ele foi um golpe. Em 89 foi um golpe Marechal Deodoro da Fonseca que eles fez aplicaram. isso, mas a família real ela foi assassinada? Não foi Mas assassinada. fizeram planos. Mas fizeram planos. Não, veja bem, Fizeram planos. o nível de violência que se tentou fazer no Brasil não tem isso. Em 37, Getúlio Vargas, quando instituiu o Estado Novo, que estabeleceu um regime ditatorial, você não teve esse grau de violência. Imagina, matar um presidente, um vice e um ministro do STF, sabe? É uma loucura isso. Nem em 64, Castelo Branco institui, na verdade, implanta o regime democrático, e isso vai ser gradual, a implantação disso, inclusive legislativamente, vai ser implantado com os atos institucionais. Mas até 68, que é o máximo, que é o adicional número 5. Então, assim, o que se está vivendo no Brasil hoje, com essa tentativa, e o mais grave de tudo isso, é fortes indícios de envolvimento de um ex-presidente da República. Tá? Veja que quando nós estamos falando aqui do homem que arquitetou a operação da coisa, era o segundo homem da Secretaria da Presidência e que escreveu a minuta, a equipe jurídica escreveu no gabinete da Presidência da República. E essa minuta estava o plano que foi arquitetado ali no apartamento de um general que tinha sido candidato a vice-presidente. Ou seja, é muito grave, e você que de repente tem simpatia por Bolsonaro, eu respeito sua simpatia, respeito seu voto, sua opinião, sua posição política. Porque na democracia o bom é isso. Agora, você não pode defender isso porque nós estamos falando de assassinato de pessoas. Então você não pode falar de cristão, porque não há nenhum amparo na Bíblia de matar pessoas, não há amparo em lugar nenhum de matar seres humanos. Imagina, toda autoridade é constituída por Deus, né? Mas no Brasil, se é a esquerda que está no poder, essa autoridade não é mais de Deus. Assim. Então tem coisas que não dá para a gente tratar dessa forma, sabe? E normalizar esse debate. Esse debate é muito grave. Eu acho que é um debate oportuno e que deve ser debatido o tempo todo. E é assustador isso que eu estou colocando a sociedade, de algum modo, se manter numa situação como essa, sabe, um tanto quanto entendendo como normal. Aqueles que torcem pelo Bolsonaro parece que até normaliza esse tipo de coisa. Deixa eu botar o Aurélio dentro. Deixa eu botar o Aurélio dentro aqui. Deixa eu botar o Aurélio dentro. Isso que eu estou colocando aqui é para tentar estabelecer que as coisas não podem ser vistas apenas por um viés. Sim. Elas precisam ser vistas de forma mais ampla, de forma mais aberta. Quando eu coloco essas manifestações lá de 2017, contra o Temer, que vão lá e quebram ministérios e tal, aí você não vê, e é preciso colocar isso também, um movimento do judiciário de punir aquelas pessoas, como esses senhorzinhos, senhorinhas que estão sendo punidos agora e condenados. Isso vai criando uma consciência coletiva, de um lado ou do outro, entendeu? De uma forma distinta. Enquanto um acha que é justiça, outro acha que é vingança, que é perseguição. Você entende o que eu estou dizendo?
E dentro do Brasil hoje, nessa cisão que você estabelece, quando você coloca isso, e aquele lá, por que não foram punidos da mesma forma? Então você cria dentro da cabeça das pessoas essa ideia. Não, esses foram protegidos, esses estão sendo atacados. E quanto mais se... Ele vai falar, tu fala muito, tu vai deixar... Mas quanto mais se acentua isso, pior fica para a sociedade. Tu compreende o que eu digo aqui? Deixa o Aurélio falar, depois tu fala. Na realidade, a gente tem uma preocupação. A violência tem crescido bastante, a violência política, né, no nosso país. E o país sabe, né, o Maranhão sabe, o Brasil inteiro e o mundo, né, que o Partido dos Trabalhadores é um partido democrático que defende a democracia. Já dei exemplos aqui. O nosso maior líder foi julgado injustamente, foi preso. O PT não resistiu, o Lula não resistiu, né? Se defendeu, foi solto, candidato e virou presidente da República. Então a Dilma naquela época a gente poderia fazer um movimento muito grande, porque foi um mandato que foi cassado e hoje em dia está provado, né, que não existiu pedalada, coisa nenhuma. Então isso tudo foi provado democraticamente pelas leis brasileiras. Então o PT... Hoje é o que eu defendo e o que eu vejo também o presidente falando, nossa liderança, é que a gente cada vez mais tem que fortalecer a democracia. Não existe país feliz sem democracia. Então essa é a nossa defesa, uma defesa de paz, a defesa da família, que a gente faz também todo o tempo. Sempre, né? Sempre. Né? Que as pessoas têm que comer 3 vezes por dia no mínimo, tem que ter uma educação de qualidade, tem que ter uma saúde de qualidade e segurança. Então essa é a nossa defesa, né, do Partido dos Trabalhadores, não existe outra. Aurélio, até isso é relativo agora, sabia? Quando você fala assim, democracia é um valor supremo que tem que ser defendido, nos dias atuais, até isso é discutível. Até isso é discutível, Carlos. Estava vendo recentemente um documentário sobre a China. A China tirou nos últimos 10 anos 500 milhões de pessoas, 2 Brasis, da pobreza. 500 milhões de pessoas. E num país que não é uma democracia. Não estou defendendo aqui regime ditatorial, absolutista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que até isso hoje é discutível. A coisa está chegando em tal ponto que determinadas discussões não podem ficar centradas apenas num ponto de vista. Você precisa abrir sua mente para entender que há outros pontos de vista e que talvez aquele que você apresenta não seja o mais oportuno, o mais correto. Tu entende o que eu estou dizendo aqui? Eu até entendo também que nós estamos aqui defendendo uma democracia e é o que nós estamos defendendo, porque você pegar a Constituição Federal, ela é uma Constituição de esquerda? Não é. Ela é uma Constituição de direita? Também não é. Se você pegar o artigo 170, que trata exatamente da ordem econômica do país, ela defende a livre iniciativa. Está lá no artigo 3º também. O empreendedorismo. Exato. É o que se fala tanto agora. A nossa Constituição ela é liberal. Ao mesmo tempo que ela é liberal, ela defende as políticas sociais, a função social da propriedade, ela defende direitos e garantias individuais. E aí quando você defende tudo isso, isso é comunista. Cara, isso é constitucional. Defender direito de liberdade religiosa, sabe, liberdade sexual, isso você ter direito de ser o que você quiser, está na Constituição. Aí você, quando alguém defende isso, isso é comunista. Não, isso é defender a Constituição. Quando você defende, por exemplo, nós estamos falando aqui, você colocou o tratamento de pessoas que fizeram manifestações no Congresso. Há uma grande diferença, João, que é o seguinte: houve uma mudança na Constituição em 2021, através de uma emenda constitucional, se tornou uma lei, endurecendo o jogo jurídico legal contra quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. E a abolição violenta do Estado Democrático de Direito foi o que aconteceu agora. Mas não aconteceu, mas os atos preparatórios eles são punidos, porque a Constituição já prevê isso. Então, quando aquela senhorinha que pegou tantos anos de cadeia, você diz, mas aquela era inocentezinha. Veja, a Constituição Federal ela não trata disso. Ela cometeu o erro, foi dolosa culposamente. Houve um ato de atentado e a lei diz que é punível. Ela não está pagando só por depredar o patrimônio público, ela está pagando, ela ou ele, quem quer que seja que esteja preso, e a lei, não sei o que estou dizendo, porque ela atentou contra o Estado Democrático. É a defesa da democracia que está rigorosa. Imagina se não tivesse uma lei que amparasse a democracia nesse país. Mas quando eu digo e coloco as coisas da forma como eu estou colocando aqui desde o começo do programa,
é de dizer que estas coisas que na prática aconteceram, elas vão criando consciências coletivas. Sim. E essas consciências vão levando as pessoas a começar a defender pontos de vista ou bolhas que só interessam a elas, entendeu? Sim. E nesse universo que interessa a ela, ela acredita nessa razão dela e ela faz coisas absurdas, porque ela acredita naquilo. Sim. E ela faz isso acreditando que está fazendo o melhor para o país. Vocês estão me entendendo? Seja de esquerda ou de direita, fazendo coisas absurdas. Deixa eu puxar aqui, porque senão o tempo aqui, rapaz, o tempo aqui me mata. Essa meia hora aqui, meu amigo. Ô, Jucimar, Já foi, cara. Dá mais meia hora para esse homem, esse programa é muito importante. Não, essa discussão que a gente estabelece aqui nesse nível, cara, a cidade merece, cara. Passa que nem vê. A cidade merece isso aqui. A gente merece discutir isso aqui. Ei, faz o seguinte, eu já te mandei 2 comerciais aí, eu tenho que colocar meus anunciantes. Cara. Olha o pastor ali. Ei, rapaz, quero mandar eu embora, mas vamos lá. Vamos falar de Souza Empreendimentos, a mais completa para você que quer fazer um investimento, comprar uma chácara, um terreno, até uma fazenda, quer fazer um investimento seguro com uma empresa séria. Souza Empreendimentos. Tá no ponto, Anderson, que você vê a partir de agora. Souza Empreendimentos. Temos chácaras com águas correntes nos estados do Tocantins e Maranhão. Temos chácaras prontas, toda estruturada. Temos chácaras com água, temos chácaras sem água. Faça seu orçamento com a gente. Negociamos em suaves parcelas. Negociamos também em veículos e imóveis. Chácaras e lotes em Imperatriz e região com preços especiais. 999-9169-3651 e 999-9109-9595. Mandato e o meu querido Aurélio, que foi pré-candidato a prefeito, continua como vereador, 2 lideranças importantes de Imperatriz que surgiram nos movimentos sociais e que estão aprovadas até agora. Não há um escândalo, não há nada que desabone a conduta desses 2 homens que ao meu lado aqui estão. Olha só como eu estou fazendo uma introdução boa para vocês, mas vocês de fato são isso. São meus amigos, queridos, estimados. Mandei para ti aí a DNTU, você já vai baixar, dando tempo aqui, eu dando isso aqui para dar o tempo. Baixar a DNTU. Nós temos aí também para falar, e é importante falar, da Loja dos Compressores, a mais completa de Imperatriz. Para você que tem compressor, tem um problema, qualquer coisa, leva, que tem assistência técnica. Para você que é mecânico, linha de ferramentas completa, você encontra na Loja dos Compressores, que você vê a partir de agora. Loja dos Compressores, tudo para a sua indústria. Aqui projetamos e executamos sua tubulação Top Fusion com garantia de 30 anos. A Loja dos Compressores é completa para o segmento profissional. Rolamentos, paletadeira, secador de ar, macacos hidráulicos e hidropneumáticos. Além de ferramentas e peças de reposição em geral. E atenção pintores, compressor com kit de pintura R$ 499. Loja dos Compressores, Rua Ceará, 1249, Nova Imperatriz. WhatsApp 99190-1030. Muito bem, Loja dos Compressores na Rua Ceará, ali um pouco antes do Minas de Prata, do lado esquerdo, é a mais completa, sem sombra de dúvidas. 1249 é o número. Você viu que foi embora, né? Mas nós começamos aqui 1h05, dá tempo 1 minuto nosso aqui, que é nosso. Vamos lá, Carlos Zé? Vamos lá. Só agradecer a cidade de Imperatriz. Estou indo para o 4º mandato e digo que para mim é uma honra muito grande representar a segunda maior cidade do estado do Maranhão. E uma honra gigante ter tido 3 mandatos ao lado aqui deste companheiro. Nós somos 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores. Tem muita gente que não gosta da esquerda Imperatriz. Agora, compara a nossa atuação e a nossa conduta com muita gente que passou lá, que se diz de direita, inclusive que defendendo aí o governo Assis Ramos e defendendo a pauta nacional de direita. Então, para as pessoas entenderem, não é isso que vale. Principalmente, acima de qualquer tipo de pensamento fechado, ideológico, você analisa o trabalho, analisa a conduta, a postura, porque você vai ver que nós do Partido dos Trabalhadores em Imperatriz temos a honra de representar muito bem essa cidade. Aurélio, se despeça, meu bichinho. Então, agradecer mais uma vez o seu convite, pedir para Papai do Céu cada vez mais botar na sua cabeça para me convidar, para mim estar aqui presente aqui. Foi uma honra também para mim estar ao lado do vereador Carlos Hermes, esses 3 mandatos. Hoje o PT tem 3 vereadores, Carlos Hermes, vereador Aurélio, vereador Johnson também, né, que está lá na Câmara. Então, para nós é um presente que Imperatriz
nos concedeu. Então, muito feliz. Pois eu quero dizer para vocês dois, se vocês forem pro PL, são meus amigos do mesmo jeito. Eu gosto de pessoas. É disso que eu gosto. Importante. Seguinte, gente. Vamos falar aqui do A federação tem 4 agora, porque tem o Davis Nascimento, o professor Davis, que está lá. Tem o Wallace que eu acho que vai assumir agora. Acho que vão chamar um daqueles. Eu acho que o Wallace assume. Um cara bom, rapaz. Cara, tanta coisa pra falar com vocês, cara. Tinha as pautas identitárias, um monte de coisa que eu queria falar e o tempo não dá. Falando da cidade, rapaz. Pois é. Nós teremos outras oportunidades. Eu te cobrei da outra vez, vamos falar da cidade. Como tu não falou, tu vai ter que me convidar de novo com o Aurélio para falar da cidade. Vamos combinar. Gente, é o seguinte, para você que quer presentear a namorada, esposo, quer pegar os amigos, sabe, ser feliz assim de verdade, é um cruzeiro. Cara, o cruzeiro é uma experiência de vida. Quem não fez tem que fazer. E cruzeiro, claro, é com a Denitur. Cruzeiro é com a Denitur. A Denitur te convida a fazer uma viagem internacional a bordo de um dos maiores e mais modernos navios da MSC Cruzeiros. O MSC Ciavil. A bordo desse fantástico navio você conhecerá Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, além de aportar em Camboriú no estado de Santa Catarina e também na cidade de Santos em São Paulo, de onde partirá nosso navio. Neste cruzeiro já está incluso 6 refeições diárias, além de desfrutar de toda a infraestrutura de lazer e entretenimento que o navio possui. E por falar em diversão e entretenimento no navio MSC Ciavil, você tem teatro para mais de 900 pessoas sentadas, academia de última geração para os amantes do esporte, 2 pistas de boliche oficial, cassino, 11 restaurantes distribuídos ao longo dos seus 20 andares, uma passarela de chão de vidro a 40 metros de altura, 16 bares e lounges, várias lojas de grifes internacionais, spa, 4 piscinas sendo uma com teto retrátil, parque aquático, tirolesa, 5 clube kids com entretenimento especial para os pequenos e o MSC Yacht Club, um espaço mais privativo e com serviços exclusivos. A viagem acontecerá no dia 27 de março a 3 de abril de 2025. Venha fazer essa viagem internacional com a Denitur. Pense um negócio bom, trem bom, danado, é um cruzeiro, nesse aí eu vou em massa, eu vou estar lá com meu amigo Denilson, o Carlos Zé vai estar com a esposa, o Aurélio vai estar lá também. Eu não gosto do cruzeiro, eu sou vascaíno. Não, mas vai amar. Seguinte, mandar um abraço aí pro meu querido Manuel Ribeiro, comandante Manuel Ribeiro, pro Márcio, pro seu João, pessoas que estão agora assistindo o programa, tá bom? Tem que ir embora, tchau. A gente volta amanhã se Deus quiser.